Opa, tudo bem? Quem vos fala é o aluno Torres do segundo ano A. E agora eu, juntamente com meus colegas de equipe, que são a aluna Carolina, a aluna Braciane e o aluno Pedro Henrique, iremos apresentar o nosso trabalho de filosofia. E o tema que nós iremos abordar será Rousseau e a vontade geral. Então, sem mais delongas, bora para a apresentação. E já que estamos falando de Rousseau, nada mais justo do que falar um pouco sobre ele. Bem, nascido em Genebra, na Suíça, no dia 28 de junho de 1712, Rousseau foi um filósofo social, teórico político e escritor, e foi considerado um dos principais filósofos do Iluminismo e precursor do Romantismo. Algo interessante de se ressaltar é que muitas das ideias expostas por Rousseau interferiram diretamente para a Revolução Francesa, que é um tópico que futuramente eu irei aprofundar mais no vídeo. Ok, agora se aprofundando um pouco mais no assunto, o aluno Pedro Henrique irá falar um pouco sobre alguns trabalhos de Rousseau. Ok, nos concentraremos então, principalmente em duas obras de Rousseau. A obra Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens, e também a obra do Contrato Social. No primeiro, Rousseau cita as bases sobre as quais se firma um processo gerador das desigualdades sociais e morais entre os seres humanos. Tomando como base os primeiros homens, Rousseau iniciou um pensamento que o levaria a concluir que toda desigualdade se basearia na noção de propriedade particular, criado pelo homem, e o sentimento de insegurança com relação aos demais seres humanos. Enquanto, nessa segunda, ele apresenta a seguinte ideia: o homem nasce livre e por toda parte encontra-se acorrentado. Aquele que mais acredita ser o senhor dos outros não deixa de ser mais escravo do que eles. Assim entende-se que o próprio homem se limita tendo em vista a privatização de seus direitos naturais por meio das leis. Ainda, aqueles que ditam como será regida a sociedade se tratam apenas de mais um que uma hora ou outra acabará entrando no mesmo barco que os demais. Dadas as informações passadas pelo aluno Pedro Henrique, agora iremos entrar no critério do bom selvagem, onde a aluna Carolina irá lecionar sobre e explicar um pouco mais. Rousseau afirma que o ser humano é naturalmente bom. Em estado de natureza, viveria uma vida isolada dos demais, plenamente livre e feliz. O indivíduo seria o bom selvagem, inocente e incapaz de praticar o mal. No entanto, em concordância com Rousseau, é a própria sociedade que corrompe a virtude e conduz o ser humano aos vícios, à injustiça e desigualdade. Seguindo esse ponto de vista, a maioria dos problemas sociais que envolvem crimes como furtos, assassinatos e abusos não seriam resultado do caráter individual de seus responsáveis. Eles seriam, na verdade, o produto adverso de uma sociedade desigual e injusta, que, ao submeter o indivíduo a uma existência miserável, o encaminha para agir diferente daquilo que é socialmente desejável. Deste modo, a solução dos problemas sociais passava pela necessidade de rever as instituições modernas da sociedade. Dado o que a aluna Carolina acabou de nos apresentar, agora nós iremos adentrar no conteúdo de propriedade privada, onde a aluna Braciane tomará a palavra e explicará um pouco mais sobre o assunto. Conceito de propriedade privada para Rousseau. Rousseau admite que é com a propriedade privada que começa o desmoronamento da sociedade e seria a semente de todos os males sociais, pois foi a origem da desigualdade entre os homens. Ele afirma, então, que a propriedade privada torna os homens desiguais, e essa desigualdade inicia a partir do momento que um homem cerca o seu terreno e diz que é seu. Deste modo, o outro não tem direito ao pedaço de terra que já foi cercado. E o efeito final são
os conflitos causados pela necessidade de acumular bens e ter superioridade sobre o outro. Aí também com a aquisição dessas terras surgem leis para proteger essas propriedades que muitas vezes são injustas, distanciando o indivíduo das virtudes naturais, atendendo aos interesses dos mais ricos e, deste modo, protegendo esses proprietários no lugar de atender às necessidades dos mais pobres, assim desviando o indivíduo do amor de si, que é o natural, e dava lugar ao amor próprio, que é o amor individual, que ressaltava o poder e a riqueza. A vida em sociedade e o contrato social. O contrato social não foi benéfico para melhorar a vida dos menos favorecidos. Ao contrário, retirou deles a única coisa que possuíam, a liberdade. E depois de terem perdido a liberdade natural, necessitariam ganhar em troca a liberdade civil, sendo tal contrato um mecanismo para isso. Agora, a aluna Carolina irá falar um pouco sobre a vontade geral, dessa forma, retomando a palavra. A vontade geral. Segundo Rousseau, a vontade geral é a vontade coletiva do povo, ou seja, aquilo que é considerado melhor para a comunidade como um todo, e não apenas para alguns indivíduos ou grupos específicos. Rousseau argumenta que a vontade geral é a expressão da soberania popular, e que deve ser a base da organização política de uma sociedade democrática. Ele acreditava que essa vontade não pode ser influenciada por interesses particulares ou pela corrupção, e que a verdadeira liberdade e igualdade só podem ser alcançadas quando os indivíduos são governados por esse desejo. Apenas a vontade geral pode fazer ou revogar leis, ou seja, o próprio povo deve legislar sem delegar seu poder a representantes para que governem em seu lugar. Com isso, Rousseau conclui que o bom governo, para expressar essa vontade soberana, é a democracia direta. Agora, falando um pouco sobre a democracia direta de Rousseau. Para melhor entendimento, vamos ver o que é de fato a democracia direta para ele. Na verdade, as leis são as condições da associação civil. O povo submetido às leis deve ser seu autor. Só aos que se associam cabe reger as condições da sociedade. Conceito explicado, vamos comentar sobre. O pacto social proposto por Rousseau institui a vontade geral. Após o pacto de associação, ou seja, a soberania só pode ser exercida pelo povo, que significa que, para ele, o melhor governo é a democracia direta. Nela, quem exerce de fato o poder é o próprio povo, restando ao governo instituído apenas o poder de aplicar as leis. Rousseau mostra que a ideia de liberdade consiste menos em fazer sua própria vontade que em não estar submetido a de outrem. E para finalizar com chave de ouro essas ideias, para Rousseau, a educação é a única revolução possível para a superação das contradições existentes, pois age sobre o cidadão ainda em formação. Então, agora eu irei retomar um tópico que eu tinha começado lá no início do vídeo, que no caso seria o Iluminismo e a Revolução Francesa, de acordo com Rousseau. Então, vamos lá. Como dito anteriormente, muitas das ideias expostas por Rousseau contribuíram fortemente para a Revolução Francesa, porém, nem todas elas foram interpretadas da mesma forma que o autor. Contudo, muitos pensadores iluministas nessa época tinham ideias contrárias à Igreja Católica e às monarquias, e eles já tinham moldado algumas formas distintas de economia e política para serem aplicadas no século seguinte. Esses mesmos pensadores acreditavam no pensamento racional, que seria o pensamento com base na razão, como caminho do progresso da humanidade, onde a humanidade teria mais êxito. Dessa forma, baseando-se em alguns estudiosos do século passado e as suas teorias, como é o caso de Newton e de Descartes.
Com o pensamento racional em mente, podia-se entender que, por meio da razão, poderia existir uma sociedade onde todos teriam as mesmas condições de vida sem nenhum tipo de desigualdade. Dessa forma, sendo totalmente contrários ao que a Igreja e as monarquias aplicavam na época. Por conta desse fator, que os iluministas eles eram totalmente contrários às ideias religiosas, que para eles eram completamente irracionais, e eles também eram contra o poder absoluto dos reis. Daí vem o nome Iluminismo, que seria sair da era de trevas comandadas pelos reis, pela Igreja Católica, e entrar em uma era de iluminação comandada pela razão. E o povo, encantado com essa ideia de sociedade, acabou espalhando várias ideias expostas por pensadores iluministas, incluindo a de Rousseau, que acabou influenciando de forma direta em importantes movimentos de revolta contra a monarquia, como é o caso da Guerra da Independência das 13 Colônias, e entre outras. Sabe-se que nessa época Rousseau tinha contato direto com os pensadores franceses. Dessa forma, eles compartilhavam pensamentos, assim influenciando na criação de opiniões distintas um dos outros. Mas bem, esse foi o nosso trabalho e espero que tenham gostado. Obrigado pela atenção de todos e até mais!